Agora vamos falar de saúde mental. Como é importante a gente entender o que é que está acontecendo com a nossa cabeça, de onde é que vem a autoestima baixa, tanta ansiedade, tantos relacionamentos que não vão para frente, ou esgotamento emocional. Gente, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil está entre os países com os maiores índices de ansiedade do mundo. Eu sempre falo, né? Não é nem que está lá no meio, misturado. O brasileiro é considerado o mais ansioso do mundo atualmente. Eu sempre fico querendo entender e ajudar você que está em casa, de forma que você consiga melhorar dessa ansiedade. E hoje, a gente traz um assunto muito importante. Porque será que as experiências vividas na infância podem influenciar a forma como lidamos com desafios na vida adulta? Hoje a gente vai entender como traumas e padrões emocionais podem impactar relacionamentos, escolhas e comportamentos. E por que cresce a procura por profissionais que ajudem a compreender essas questões? Afinal, cuidar da saúde mental é fundamental para viver com mais equilíbrio e mais qualidade de vida, né? Se a gente está com a cabeça boa, a gente vive melhor, a gente fica até com a imunidade aumentada. Então, vamos cuidar da nossa saúde mental. Para falar sobre esse tema, recebemos a neurocientista, analista emocional, especialista em trauma, Thelma Abraão. Seja muito bem-vinda. Tudo bom? Obrigada por estar aqui. Obrigada. Gente, a Thelma chegou hoje de viagem. Você mora onde, Thelma? Eu moro na Flórida. Você mora na Flórida e você chegou agora de manhã, então? Cheguei agora de manhã. Passou a noite no avião e veio direto para Vida Melhor, tá vendo só? Quando a pessoa fala assim, não, eu quero ajudar a turma que tá lá no Brasil, ela se sacrifica para poder trazer assunto bom, importante para você. Uma honra estar aqui. E de fato um assunto como esse pode ajudar muita gente, né? Muito necessário, né, Cláudia? Eu estava falando que todo mundo teve infância. E você, como comentou, as primeiras experiências da nossa vida moldam o nosso comportamento, a nossa visão sobre o mundo, sobre a gente mesmo. Muita gente desconsidera, é o que passou lá na infância, passou, agora eu sou adulto, já não importa, mas importa, porque o nosso cérebro, ele é moldado nos primeiros anos de vida. A forma como somos tratados pelos nossos pais, o ambiente em que a gente viveu, era um ambiente de medo? Era um ambiente de segurança? Você se sentia visto, se sentia amado? Então, tudo isso vai moldando esse início de vida, que vai virando padrões emocionais que a gente vai repetindo ao longo da adolescência, ao longo da vida adulta, e muita gente não vê essa parte do comportamento, e a gente precisa olhar para isso. E precisa olhar, e não é nada que alguém te conte, não, é o que você sentiu lá no fundo. Eu estou falando isso porque eu tive uma conversa até interessante com a minha prima no final de semana. E aí ela estava, a gente falando de infância, dos nossos traumas que a gente traz para a vida adulta. Ela falou, prima, mas você já foi diferente, né? Porque você... Então ela começou a falar de mim, mas sob o olhar dela. Ela falava, não, eu quando era pequenininha eu me achava um patinho feio. O meu cabelo era crespo, eu olhava as menininhas de cabelo liso, eu me sentia excluída. Eu tinha uma série de questões que não me faziam me sentir. Mas ela te via de um outro jeito. Ela me via de outro jeito. Por isso que eu falo, é a gente, com as nossas dores, né? Isso que você falou é fundamental, porque eu falo que é como, imagina um grande iceberg. O que a gente vê, aquela pontinha do iceberg para fora da água, é só o comportamento que o mundo todo enxerga. Mas como essa pessoa está se sentindo, é toda aquela parte enorme submersa, que às vezes você não vai falar, você não vai mostrar, você não vai expressar. E por quê? Por medo da rejeição, por medo do abandono. Também lá no início da vida é quando a gente começa a construir as nossas barreiras protetivas. Por exemplo, se você não se sentia bonita, ou amada, ou bem vista, ou não se sentia bem com você mesma, você pode, de repente, começar a criar uma proteção, um jeito de agir para o mundo para esconder aquela fragilidade. E é para esse lugar que eu quero olhar, que eu quero que as pessoas olhem, que eu quero que os profissionais que eu capacito olhem. Porque é esse lugar que nasce de uma camada que a gente não compreende, muitas vezes, né, assim, com o raciocínio. Muita gente não entende por que está angustiada, por que ela não consegue falar não para o outro. Você quer falar não, mas você não fala. Por quê? No fundo, você tem medo de ser rejeitado, você tem medo de não ser aceito. Ou aquela pessoa que acredita que precisa fazer, né? Trabalhar para ser amado, para ser aceito. São tantos padrões que a gente vai desenvolvendo quando, no fundo, o que você mais quer é ser amado, é ser aceito, é ser visto. E tudo muito ligado
a forma como nos sentimos lá no início da vida, não só com os nossos pais, né, Cláudia, mas pela pessoa que cuidou de você. Se você foi criado pela sua avó, pelo seu tio, quem seja a pessoa que cuidou de você, foi ela que criou as experiências que foram moldando essa parte crucial do neurodesenvolvimento do cérebro humano, que acontece lá no início da vida. A maior ânsia do ser humano é ser amado, é ser aceito? Sim, eu falo sempre que as 8 bilhões de pessoas na Terra têm 2 grandes necessidades emocionais. E a necessidade, por quê? Porque necessidade é diferente de desejo. O desejo é assim, eu desejo emagrecer 5 quilos e usar um biquíni no verão. Isso é um desejo. E uma necessidade? A necessidade, por exemplo, de pertencer. Essa é uma necessidade humana. Todo ser humano quer pertencer. E qual que é o primeiro lugar que a gente pertence? É na família. Depois a gente pertence na escola, depois no trabalho, na sociedade. E o contrário do pertencimento é o sentimento de rejeição, que a gente tanto teme. Por quê? Porque a rejeição, para a nossa espécie, que vivemos tantos anos como grupos e dependíamos um dos outros para sobreviver, o que acontecia com aquela pessoa que era rejeitada dentro do bando? Ela sofria uma maior chance de não sobreviver, ou de algum animal comer, ou de ficar sem comida. Então, a gente tem no nosso DNA já há milhares de anos, sabemos que a rejeição é algo que pode impactar a nossa sobrevivência. Então, o pertencimento é uma necessidade humana. A gente quer ser amado. Quando a gente se sente rejeitado, a gente sofre muito, porque no fundo a gente carrega esse medo. Exato. De morrer. É um medo de, nossa, vou ficar sozinha, né? Vou ficar isolada. E você sabe que isso já foi demonstrado cientificamente, que a rejeição ativa a mesma área do cérebro que a dor física. Então, a pessoa que está sentindo rejeição, ela sofre de verdade. Sabe, quando a criança vai no parquinho, um amiguinho não quer brincar com ela, ou quando você não é convidada para uma festa de uma pessoa que você conhece, gosta, a pessoa não te convida. Esse tipo de rejeição social causa uma dor real. Ou se você foi abandonado, traído. Todo mundo que sofreu uma rejeição, uma traição, sente essa dor. Sim. E ela é visceral. Não, e tem algumas que são mais validadas, né? Como uma traição, claro. Ela é validada. Ah, sim, tá sofrendo. Mas tem umas que não são validadas, mas que a gente sofre igual, né? Por exemplo, você não foi convidada para uma festa, não foi convidada para um evento. Aos olhos de muita gente, fala, tudo bem, não foi, tá tudo... Mas a pessoa que não foi... para ela foi um evento e tanto, né? É sofrido, né? E hoje em dia existe isso de uma forma bem maior, numa dimensão ampliada, que é o ambiente digital. Então a pessoa às vezes posta uma foto, posta um vídeo, ninguém gostou, o sentimento de rejeição vem. E isso também influencia muito negativamente, principalmente os adolescentes que estão ainda em fase de desenvolvimento. Então, pais, alerta, né? Esse é mais um dos motivos por que as redes sociais é um ambiente também que não é muito bom, porque a criança, o adolescente está naquele desespero, pelo amor de Deus. Como é que ela se sente aceita? Através de um like. Mas né? A questão assim de, não, ninguém gostou, ninguém deu um like, já dói, mas você imagina... Algumas pessoas foram explícitas e não gostaram. Exato, e colocaram ali que me rejeitam. Exato. Deve ser uma dor. Ou vem fazer crítica, né? Os haters, isso realmente é algo que mexe com a saúde mental. E a gente está falando de necessidades, eu falei de uma delas, que é o pertencimento, mas existe uma outra necessidade humana muito forte, que é o sentimento de ser útil e capaz. O que acontece com um ser humano que ele não se sente útil? Que ele, puxa, não sirvo para nada, eu não consigo. Ele tende a deprimir, a entrar num estado de congelamento. Então, por que você sentir que você é capaz, você, puxa, eu quero um trabalho, você vai lá, sente que é capaz, vai atrás, consegue. Isso traz uma motivação interna muito grande, né? Por buscar, por acreditar, um encorajamento. Mas interessante, né? Porque ser útil e ser capaz também significa que você tem muito mais chance de pertencer. Exato, né? Estão interligados, você percebe? Aí eu já lembrei dos pais que fazem tudo para os filhos, e os filhos, que aí você fala assim, nossa, mas você não tem motivo para dar com depressão, faço tudo por você. Mas exatamente por esse motivo, ótimo que se ponto. sente incapaz, que não se sente ótimo útil naquela ponto. Família, acaba deprimindo. A gente não deve fazer pelos nossos filhos o que eles são capazes de fazer por eles mesmos. Não, e também dá utilidade, né? Do tipo, exato. Cresceu, agora você já pode levar o lixo, toda segunda-feira você que leva, agora você já pode puxar a sua cama. Você sabe que isso, Cláudia, nos Estados Unidos, você já faz, como eu já moro lá há tantos anos, com os meus filhos que cresceram lá, isso é comum desde criancinha mesmo. Mesmo na escola, criança de 3 anos, ela já limpa a mesa.
aí na semana que vem a outra criança, você já vai tendo esse senso. Você vê E ela vai se sentindo importante, muito, né? porque criança adora muitas vezes ajudar. Tipo, você vai no mercado, a criança não quer carregar a sacolinha, aí a mãe fala, não pega não, que você não consegue fazer isso, ainda é muito pequeno. Então, não tirem essa oportunidade dos filhos de vocês, porque isso vai desenvolvendo esse senso tão importante desde pequeno. Bom, eu e a Thelma Abrão podemos ficar aqui a tarde inteira conversando. Sim. Mas só vou te pedir 3 minutinhos, eu vou voltar pra gente continuar conversando, tá bom? Mas eu quero que você entre nesse bate-papo. Você tem uma dúvida? Tem uma pergunta? Manda pra gente, ela responde, tá bom? Vida Melhor Oficial. Tanto no chat do YouTube quanto no Instagram. Vida Melhor Oficial. Vamos lá, de volta com Thelma Abrão, a gente falando sobre essas emoções que a gente carrega, né? E eu fiquei bem surpresa, assim, e contente de entender que não é só por trauma vivido na infância, é pela nossa história, né? Tá no DNA. É muito legal conversar com você, porque também a gente tem muita história para contar, né? E para compartilhar, mas assim, uma coisa que você acabou de falar, não é só o trauma. Muita gente acha assim, mas eu não vivi trauma. Porque o trauma normalmente é um episódio traumático que marcou a sua vida. Existe um antes e um depois, certo? Mas não é só isso que é trauma. O trauma também pode ser aquilo que não aconteceu com você. Por exemplo, se você passou uma infância solitária, sem afeto, sem amor, isso é traumático. A gente considera isso negligência emocional, que é uma das experiências adversas da infância com potencial traumático. Então, muitas pessoas não reconhecem como tendo vivido traumas na infância, mas a negligência emocional, o abuso emocional, aquele pai, aquela mãe que critica, que humilha, que compara, tudo isso somado no dia a dia, durante meses e anos da infância, causa uma alteração no nosso sistema nervoso, na produção de hormônios do estresse. Adrenalina, noradrenalina, cortisol. E isso aumenta a chance de ansiedade na vida adulta, depressão. E essa conexão entre essas experiências da infância e adolescência, também a vida adulta, é muito importante a gente entender, primeiro, pela prevenção, para que os pais possam se tornar um porto seguro para os filhos na infância, e não uma fonte de medo. Porque o medo, ele causa grandes problemas no neurodesenvolvimento, que é o desenvolvimento do cérebro nos primeiros anos de vida. E, infelizmente, as últimas gerações ensinaram o quê? A educar o filho na base do medo. Então, aquele pai e mãe que deveria ser uma fonte de amor e segurança, se torna justamente a fonte do medo. E se você vive com medo o tempo inteiro, existem algumas disrupções no seu neurodesenvolvimento. Crianças podem começar a ter dificuldade de aprendizado, dificuldade de fala, dificuldade de socialização. Isso, quando não endereçado, vai para a vida adolescente. Como? Aquele adolescente começa a se isolar, ele começa a ter um problema de autoestima. E assim as pessoas chegam até a vida adulta colocando tudo isso embaixo de um tapete, sem olhar para a origem de tanta dor, para a origem de por que eu quero sempre agradar os outros e não me agrado. Por que eu estou sempre mudando de parceiros, mas entrando em relacionamentos abusivos ou tóxicos e que causam dor. Muitos adultos lá na infância associaram amor à dor por conta da educação que receberam. Né? Quando o pai falava, eu te bato porque eu te amo. Ó, associação, quer dizer que bater, dor e amor andam juntos? Quando na verdade não. Por que os pais gritam e batem? Eles não sabem lidar com as próprias emoções. E eles também não têm outros recursos para educar que não sejam esse. Então, por isso que eu sempre falo, Cláudia, que nos dar a educação emocional que a gente não recebeu é o primeiro passo para que a gente possa ter uma sociedade emocionalmente saudável. Para que a gente possa olhar para as pessoas e parar de julgá-las. Em vez de falar, nossa, qual que é o problema dessa pessoa? É mudar a pergunta para o que aconteceu com essa pessoa. Por que ela age dessa forma? Isso nos humaniza, isso nos aproxima. Isso nos torna pessoas mais empáticas e mais humanas também, né? Nossa, esse é um assunto profundo, né? Isso é tão sério. Muito. Se a gente prestasse atenção, se a gente tivesse essa educação emocional na escola, a gente teria uma humanidade mais feliz, né? Mais bem resolvida. É o que eu sempre falo, a gente estuda matemática, química, história, geografia, por que a gente não estuda para entender a nossa própria neurobiologia, como funciona o nosso cérebro, as nossas emoções, o nosso corpo? Tantos adultos até hoje não sabem nem nomear o que sentem, né? Não conseguem lidar com a angústia, com a frustração, sem fazer uso de álcool, de droga, de vícios. E que, na verdade, eu acho que tudo vai convergindo para aquilo que você falou. A necessidade básica do ser humano é pertencimento.
Então, eu bebo para me sentir melhor, para pertencer a algum grupo. Quando a gente não tem condições internas de nos autorregularmos emocionalmente, porque para a gente conseguir lidar com o que a gente sente, precisamos receber essa educação ao longo da vida. Alguém precisa ensinar para a gente como que a gente lida com as nossas emoções. Como a gente não aprendeu, a gente aprendeu o quê? Ignorar a raiva, engolir o choro. Então, você acaba achando que as emoções são algo ruim. E a gente não consegue impedir uma emoção. O que a gente tem que fazer é aprender a sentir essa emoção, sem ferir a nós mesmos e sem ferir o outro. Mas como a gente vive tentando fugir dessa emoção, essa dor emocional crônica fica insuportável. Então a pessoa não consegue lidar, ela busca recursos fora para lidar. Então é álcool, é droga, é vício em pornografia, em comida, porque tem muita gente que come também para aliviar essa dor. Seja doce ou excesso de alimento, todas essas buscas é uma forma de se acalmar. Calma na hora, mas daqui a pouco a angústia volta. E volta pior, né? Então, aí volta pior, porque você fala, meu Deus, olha só como eu estou vivendo. A autoestima piora, o senso, o amor próprio, né? Que em vez de aumentar, ele começa a ficar dominado por crítica, por autocrítica. Agora, Thelma, você falou que você forma profissionais também, né? Formo. Quem é que pode se beneficiar aprendendo mais com você? Que tipo de profissional? Na minha escola, eu capacito profissionais em diversos níveis. Temos profissionais fazendo nossa pós-graduação de neurociência, trauma e saúde mental. E agora acabei de lançar uma certificação pioneira no Brasil, justamente para formar analistas emocionais, que é esse profissional que vai conseguir entender o padrão de comportamento das pessoas. Qualquer pessoa pode fazer uma certificação livre, não é um terapeuta, não é um psicólogo, mas é alguém que vai conseguir ler padrões emocionais e ajudar a pessoa a sair daquela dor através de ferramentas de autorregulação emocional, de aumento, né, de flexibilidade e resiliência emocional, uma coisa tão necessária. Fantástico isso. E é para algum grupo específico? Qualquer assim? pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer? Sim, eu já tenho psicólogos, tenho médicos, tenho pessoas que atuam na área da saúde mental, fazendo também. A primeira turma começa agora em julho, mas já estão todos inscritos, prontos para começar. E pessoas que são terapeutas, coaches, pessoas que estão querendo entrar na área do comportamento humano, porque essa é uma profissão que vai andar em paralelo com a terapia, vai andar em paralelo com a psicologia. E como você bem falou no começo do programa, a gente vive uma epidemia de saúde mental. As pessoas precisam muito de ajuda. E essa é uma ajuda rápida para tirar a pessoa daquele estado de congelamento, daquele estado de depressão, daquele estado de angústia onde ela não consegue agir. Então, o analista emocional ele vai ser um profissional coberto de ferramentas para auxiliar a pessoa a conseguir se enxergar de forma positiva, desenvolver o auto-amor, a autocompaixão, que é algo tão necessário para que o ser humano possa prosperar. Fantástico. E, vou passar aqui os contatos, porque eu sei que tem muita gente assistindo ao programa agora e até pensando assim, eu preciso fazer uma recolocação profissional. Tá batendo na porta, olha só. Verdade. Nada é por acaso, né? Então, Thelma Abraão, ela tá no Thelma.abraão, tem um H no meio, tá? Thelma.abraão. E lá tem todos os links para a pessoa no Instagram, tem. Eu tenho livros também. Eu tenho tudo que as pessoas precisam para começar nessa jornada de cura. Seja profissional, seja um pai, seja uma mãe. Qualquer área que você atue, você vai ser muito bem-vindo para se olhar. E ela é maravilhosa, viu? Um profissional incrível, completa e que estuda bastante. E com certeza pode te ajudar. Obrigada. Muito obrigada. Uma honra. Boa estada no Brasil. Obrigada, querida. Leva um beijo para sua família. Obrigada. Aqui, tá bom? Você vem cá.